Eu sou Amanda e tenho 32 anos. Meu celular vibrou durante uma reunião de trabalho e quando vi a mensagem do chat de grupo da minha família, meu sangue gelou. Venha buscá-la, estamos embarcando agora. A mensagem de seguimento da minha mãe era ainda pior. Não nos faça sentir culpados. Ela precisa aprender uma lição. Eles haviam deixado minha filha de 8 anos, Isabela, sozinha no aeroporto. Não respondi. Apenas agarrei minhas chaves e saí correndo. Conte-me nos comentários onde você está me assistindo hoje e clique no botão de curtir e se inscrever se você já sentiu que sua família escolheu todos os outros em vez de você. Você definitivamente vai querer saber o que aconteceu em seguida. Deixe-me explicar como chegamos a esse ponto, porque isso não veio do nada. Minha família vinha me mostrando exatamente quem eles eram há anos. Eu estava apenas esperançosa demais para enxergar com clareza. O último Natal foi um exemplo perfeito. Minha sobrinha Sofia, da mesma idade de Isa, ganhou um tablet, uma bicicleta nova e bonecas importadas o suficiente para abrir uma loja. A sala parecia uma explosão de brinquedos. Minha filha Isabela ganhou livros e um casaco. Um casaco! Quando vi o rosto dela entristecer enquanto Sofia gritava de alegria com seus presentes, minha mãe me puxou de lado. Isabela é tão quieta e séria, ela disse. Ela não precisa de toda essa estimulação. Livros são melhores para o tipo de personalidade dela. O tipo de personalidade dela. Tradução: Sofia é mais importante. Ou pegue a festa de 8 anos de Sofia no ano anterior. Meus pais alugaram um pula-pula gigante, contrataram uma personagem de princesa, convidaram dezenas de crianças. Foi uma festa elaborada e linda. Então, Isa fez 8 anos. Perguntei se eles gostariam de ajudar a comemorar. Ah, querida, estamos exaustos da festa da Sofia, minha mãe disse. Vamos apenas fazer um bolo no jantar de domingo. A festa de Isabela foi um bolo simples de padaria dividido com toda a família, que estava lá para o jantar de rotina. Ela nem sequer soprou as próprias velas, porque Sofia insistiu em ajudar. Eu vi o sorriso da minha filha se apagar. Todo jantar de família seguia o mesmo padrão. Minha mãe criticava tudo sobre Isabela. Ela está tão magrinha. Você está alimentando ela direito? Por que ela não fala mais? Ela parece triste. Enquanto isso, os filhos da minha irmã eram anjos perfeitos. Sofia era espirituosa quando fazia birra. Meu sobrinho Lucas era muito menino quando quebrava coisas. Mas Isabela era preocupante quando preferia ler. Tentei falar com minha mãe uma vez sobre o favoritismo. Ela me olhou como se eu a tivesse insultado. Você está sendo sensível demais. Nós amamos todos os nossos netos igualmente. Talvez você esteja projetando seus problemas. Isso me calou por um tempo. Talvez eu fosse o problema. Olhando para trás, era exatamente isso que ela queria que eu pensasse. Então, quando meus pais insistiram para que Isa se juntasse a eles na viagem para Disney, eu deveria ter desconfiado. Eles têm uma casa de férias no Nordeste. E todos estavam indo. Minhas irmãs, os maridos delas, todos os netos. Eles mencionaram o assunto no jantar de domingo, bem na frente de Isabela. Vamos todos para a Disney World, meu pai, Thomas Monteiro, anunciou. Os olhos de Isabela brilharam instantaneamente. Eu não sei, comecei. Mas minha mãe, Margarida Monteiro, me interrompeu. Amanda, não seja ridícula. Nós criamos você, não criamos? Podemos cuidar de uma menininha. Minha irmã, Patrícia Buarque, acrescentou. Não seja aquela mãe que nunca deixa a filha fazer nada. E Isabela olhou para mim com tanta esperança. Por favor, mãe, eu nunca fui a um lugar assim. Eu deveria ter confiado no meu instinto, mas estava cansada de ser chamada de superprotetora. Então, eu disse sim. Tivemos uma conversa séria antes da viagem, nós 3, na minha mesa de jantar. Vocês prometem que vão cuidar dela? Perguntei diretamente. Minha mãe pareceu ofendida. Claro, ela é nossa neta. Que tipo de pessoas você pensa que nós somos? Spoiler alert. Exatamente o tipo que eu estava prestes a descobrir. Eu dei a eles R$15.000 em dinheiro vivo. $15.000. Passagens aéreas, ingressos para a Disney, refeições, lembrancinhas, tudo. Mais do que o suficiente. Minha mãe dobrou as notas na carteira sem contar. Isso deve cobrir, então.
Ela disse com desdém, porque aparentemente gratidão não estava no vocabulário dela. Na manhã em que partiram, beijei Isa para me despedir. Ela usava seu vestido favorito, uma mochila cheia de adesivos de princesa. Eu te amo, meu bebê, eu disse, abraçando-a forte. Ela acenou com a cabeça, já sonhando com a Space Mountain. Observei o carro dele se afastar e meu estômago se revirou. Algo parecia errado. Acontece que meus instintos eram melhores do que minha esperança. Eu não pude ir por causa do trabalho. Prazos de lançamento de um projeto. Meu chefe deixou claro que aquela semana não era opcional, então fiquei para trás tentando não me preocupar. Acontece que eu deveria ter me preocupado mais. Avançando rapidamente para mim, naquela sala de reuniões, tentando me concentrar em relatórios trimestrais, quando meu celular explodiu. Li aquelas mensagens várias vezes. Eles compraram a passagem de Isabela na classe econômica. Eles estavam voando na primeira classe. E quando minha filha, de 8 anos, ficou chateada por ter que se sentar sozinha com estranhos, eles decidiram que a melhor solução era simples: abandoná-la no aeroporto. Apenas deixá-la e embarcar no avião. Porque o conforto deles era mais importante do que a segurança dela. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal consegui destrancar meu carro. A viagem foi um borrão de pânico e raiva. Tudo em que eu conseguia pensar era no meu bebê sozinho e assustado, chorando por pessoas que deveriam protegê-la. O aeroporto era longe, mas eu dirigi como se minha vida dependesse disso, porque a dela poderia depender. Eu estacionei em local proibido e corri para dentro, com o coração acelerado. Então eu a vi. Policiais cercando um banco e, no meio, minha filha soluçando, o corpo todo tremendo com o tipo de choro que vem do abandono completo. "Isabela!" gritei, abrindo caminho por entre a má multidão. Ela olhou para cima, o rosto vermelho e inchado, e estendeu a mão para mim. Eu me ajoelhei e ela se agarrou a mim como se eu também pudesse desaparecer. "Mamãe!" ela soluçou. "Eles me deixaram. Todos me deixaram." "Eu sei, bebê. Eu estou aqui agora. Sinto muito." Nós duas estávamos chorando. Um policial se aproximou com a expressão séria. O nome dele no crachá era Torres. "Senhora, a senhora é a mãe desta criança?" "Sim, eu vim assim que eles me mandaram mensagem." "Que mensagem?" Ele perguntou, pegando um bloco de notas. Mostrei meu celular, as mãos ainda tremendo. O oficial Torres cerrou o maxilar ao ler. Sua parceira, a oficial Silva, ajoelhou-se ao lado de Isabela. "Querida, você está segura agora." Eu expliquei tudo enquanto Isabela chorava contra meu ombro. A insistência para que eu a deixasse ir. Os 15 mil reais. As mensagens, minutos antes do embarque. Eles compraram a passagem dela na classe econômica enquanto voavam na primeira classe. Eu disse que quando ela ficou chateada, eles simplesmente a deixaram. O rosto da oficial Silva endureceu. "Senhora, o que sua família fez é ilegal. Isso é abandono de incapaz. Aeroportos são extremamente perigosos para menores desacompanhados." Ela poderia ter sido traficada, sequestrada, qualquer coisa. A realidade me atingiu em cheio. Fomos levadas para uma sala da Polícia Federal para prestar depoimentos. Isabela sentou no meu colo, chorando mais baixo agora, mas com pequenos sons que partiam meu coração. "Você consegue nos contar o que aconteceu?" A oficial Silva perguntou gentilmente. Isabela balançou a cabeça, com o rosto enterrado no meu ombro. Mas então ela falou, a voz minúscula. "A vovó disse que eu estava sendo um bebê." Ela disse, "Meninas grandes não choram por se sentar sozinhas." Aí todo mundo entrou na fila e me deixou. Lágrimas frescas rolaram por suas bochechas. O oficial Torres digitava rapidamente. "O voo deles já pousou há algum tempo. Vamos acionar a polícia aeroportuária em Orlando para detê-los para interrogatório. Isso é abandono de incapaz criminoso." Meu celular vibrava sem parar. Dezenas de chamadas perdidas da minha família. Eles devem ter aterrissado e encontrado a polícia. Ótimo. Que eles fiquem apavorados. Não atenda? O oficial Torres aconselhou. Deixe-o suar. Horas de papelada se seguiram. A oficial Silva comprou lanches para Isabela, sentou-se com ela, mas Isa não soltava minha mão. Toda vez que alguém passava, ela se encolhia. Finalmente, Torres olhou para cima.
Sua família foi detida em Orlando para interrogatório. Eles serão liberados, mas acusações formais estão sendo registradas. Abandono de incapaz, negligência de menor. Eles podem enfrentar sérias consequências. Eu deveria ter me sentido culpada, mas tudo o que senti foi uma satisfação fria. Eles escolheram isso. Finalmente chegamos em casa tarde da noite. Isa dormiu no carro, exausta de tanto chorar. Eu a carreguei, a ajeitei na cama e fiquei observando-a dormir. A raiva cresceu no meu peito como nunca senti antes. Como eles ousaram? Como minha família ousou fazer isso com minha filha? E você sabe qual foi a pior parte? Eu nem fiquei surpresa. Os sinais estavam lá o tempo todo. Na manhã seguinte, Isabela acordou quieta e retraída. Sem café da manhã, sem desenhos animados, apenas sentada abraçada com seu coelho de pelúcia, com olheiras escuras sob os olhos. Sentei-me ao lado dela, perto, mas sem sufocar. Bebê, quer conversar sobre ontem? Um longo silêncio. Então ela disse, com a voz baixa e sem emoção: Eu nunca mais quero ver eles. As palavras da minha filha de 8 anos soaram velhas demais, magoadas demais. Quem, meu amor? Embora eu soubesse. A vovó e o vovô, a tia Patrícia e a tia Juliana. Todos. Eles me fizeram sentir que eu não era querida. Meu coração se partiu. Eu entendo. E você nunca mais terá que vê-los se não quiser. O que eles fizeram foi muito errado. Ela olhou para cima com os olhos vermelhos. Sério? Eu não preciso? Sério? Sério? Esta é a sua escolha. E a mamãe vai garantir que eles entendam que não podem tratar você assim. Passamos o dia juntas. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente, algo que eu nunca fazia. Assistimos a filmes, pedimos pizza, existimos em nossa bolha segura. Meu telefone não parava de tocar, ignorei todas as chamadas. Naquela noite, com Isa no banho, verifiquei as mensagens. Dezenas da minha mãe, cada vez mais frenéticas. Atenda seu celular. Isso é ridículo. Você está exagerando. Diga à polícia que isso é um mal-entendido. A presunção dela fez meu sangue ferver. Um mal-entendido? Eles me mandaram mensagem dizendo que a estavam deixando e embarcando. Isso é uma escolha, não um mal-entendido. Meu pai enviou uma mensagem. Família não faz isso com família. A ironia era quase engraçada. Família também não abandona crianças de 8 anos em aeroportos, mas aparentemente essa regra só se aplicava-se a mim. Patrícia enviou parágrafos inteiros sobre como eu estava sendo dramática, como Isabela estava bem, como eu estava destruindo a família por nada. Nada. Eles chamaram o abandono da minha filha, chorando em um aeroporto de nada. Bloqueei todos os números. Então liguei para minha melhor amiga, Renata. Quando expliquei o que havia acontecido, ela ficou furiosa imediatamente. Eles deixaram Isabela sozinha? Aqueles monstros! O que você precisar fazer, eu apoio completamente. A validação de Renata significou tudo. Qualquer pessoa razoável ficaria horrorizada. Eu não estava louca. Eles estavam errados. No dia seguinte, um detetive da polícia de Orlando ligou. Minha família Vassey havia sido interrogada e liberada. Eles estão sendo acusados de abandono de incapaz e negligência de menor. No entanto, preciso ser honesto. É provável que essas acusações resultem em multas e liberdade condicional, em vez de prisão, especialmente para réus primários. O que acontece a seguir? Uma data de audiência será marcada. A senhora pode ser chamada para testemunhar. Além disso, eles foram proibidos de ter contato com sua filha. Se violarem isso, novas acusações serão feitas. Sem contato. Perfeito. Nos dias seguintes, parentes próximos começaram a ligar de números que eu não havia bloqueado. Minha tia Carol deixou mensagens de voz sobre eu estar destruindo a família. Minha prima Jennifer enviou uma mensagem dizendo que eu era irracional. A amiga da minha mãe ligou para dizer que eu deveria perdoar e esquecer. Cada mensagem me deixava mais irritada. Nenhuma pessoa perguntou se Isabela estava bem. Nenhuma pessoa reconheceu que o que minha família fez foi errado. Era tudo sobre como eu precisava consertar as coisas, como eu estava causando problemas. Bem, a família também não deveria abandonar crianças.
Mudei meu número de telefone, bloqueei todos nas redes sociais, construí uma muralha em torno de Isabela e eu. Meu chefe foi surpreendentemente solidário quando expliquei por que precisaria de licença. O que eles fizeram ultrapassa todos os limites. Tire o tempo que precisar. Esse apoio foi enorme. Isabela começou a terapia imediatamente. A doutora Sandra foi recomendada pela polícia. Ela era maravilhosa, paciente, habilidosa em ajudar crianças a processar traumas. Mas o progresso era lento. Isa tinha pesadelos. Ela entrava em pânico se eu me atrasasse apenas alguns minutos. Ela não me deixava sair de vista. O dano levaria tempo para cicatrizar. Semanas se passaram. O julgamento chegou. Combinei com Renata para cuidar de Isa. O tribunal era frio e estéril. Minha família estava sentada junta, vestida como para ir à missa. Minha mãe parecia cansada, meu pai, com raiva. Quando minha mãe me viu, ela tentou se levantar, mas o advogado a impediu. Seus olhos suplicavam. Eu desviei o olhar. Eu não estava ali para fazê-los se sentirem melhor. O juiz entrou. Os procedimentos foram formais e rápidos. As acusações foram lidas em voz alta para cada pessoa. Abandono de incapaz, negligência de menor. Como os réus se declaram? Não culpados. Meritíssimo. É claro. O juiz marcou a data do julgamento e discutiu as condições. Todos os réus estão proibidos de ter contato com um menor. Ordem de proteção imediata. A violação resultará em prisão imediata. Claro? Sim, meritíssimo. Vi as mãos do meu pai cerradas. Sem contato significava sem aniversários, sem Natal, sem chances de reconciliação. Enquanto saíamos, minha mãe tentou se aproximar. Amanda, por favor, não podemos conversar? Não, eu disse sem parar. Meu pai gritou atrás de mim. Você está destruindo esta família. Eu me virei. Eu estou fazendo vocês se responsabilizarem. Há uma diferença. No estacionamento, sentei-me processando tudo. Isso estava realmente acontecendo. Acusações criminais, datas de tribunal, e eu não sentia nada além de certeza. Eles mereciam isso. Busquei Isabela na casa de Renata. Ela imediatamente perguntou como tinha sido. Decidi ser honesta, de forma apropriada para a idade. O juiz disse que eles têm que ficar longe de nós. Eles não podem entrar em contato com você de jeito nenhum. Isa assentiu lentamente. Bom, eu não quero ver eles mesmo. Naquela noite, a curiosidade me venceu. Olhei o Facebook da minha mãe em uma conta falsa. Uma longa publicação sobre ser perseguida pela própria filha. Como um erro não deveria definir uma pessoa. Como a família deveria perdoar. Os comentários estavam cheios de apoio de pessoas que não sabiam a verdade. Eu queria contar tudo a eles, mas me contive. Deixei-os acreditar no que quisessem. Entrar em discussões no Facebook não ajudaria Isabela a se curar. Então, algo inesperado aconteceu. Chegou uma carta do advogado dos meus pais exigindo a devolução de propriedade. Li várias vezes antes de entender. Eles queriam os 15 mil reais de volta. A lógica deles era insana. Já que a viagem não aconteceu, eu deveria devolver o dinheiro que eles gastaram em preparativos. Eu realmente gargalhei. Essas pessoas eram inacreditáveis. Abandonaram minha filha e agora queriam que eu os pagasse. Liguei para a doutora Mônica Abreu, uma advogada que uma amiga havia me recomendado. Ela ouviu atentamente. O que eles fizeram é imperdoável, mas isso nos dá uma oportunidade. Podemos entrar com uma ação de cobrança pelo retorno desse dinheiro. Você o deu para as despesas de Isabela. Eles falharam em fornecer os serviços. Esse dinheiro é seu. Podemos fazer tanto o processo criminal quanto o cível. Com certeza. O criminal trata dos crimes. O cível trata do dano financeiro. A senhora tem um caso excelente. Vamos em frente. Se eles queriam brigar por dinheiro, eu iria brigar e vencer. Mônica entrou com a ação de cobrança. Em vez de pagá-los, eu estava processando-os pelos 15 mil mais os custos de terapia. O advogado deles tentou negociar. Eu desistiria da minha ação se eles desistissem da deles. A resposta de Mônica foi perfeita. Seus clientes abandonaram uma criança após receberem dinheiro para o cuidado dela. Minha cliente tem direito à restituição.
O acordo é de R$ 15.000, mais os custos de terapia, mais as custas judiciais. Caso contrário, nos vemos no tribunal. Eles recusaram. Ótimo. Eu tinha recibos, mensagens de texto, um rastro de papel. Deixe um juiz decidir. O julgamento criminal veio meses depois. A promotoria apresentou a linha do tempo, as mensagens de texto, o testemunho do oficial Torres. Nos meus anos de segurança aeroportuária, nunca vi uma família abandonar deliberadamente uma criança assim, ele disse. Normalmente as famílias estão frenéticas. Essas pessoas embarcaram em um avião de propósito. As palavras dele tiveram peso. Eu testemunhei, percorrendo tudo calmamente. A insistência, o dinheiro, as mensagens, encontrar Isabela com a polícia. Como isso afetou sua filha? Ela tem pesadelos, entra em pânico se eu me atraso. Ela está em terapia e ficará por muito tempo. Ela passou de confiante e feliz a ter medo de abandono em todos os lugares. Minha família roubou o senso de segurança dela. Vi jurados balançando a cabeça em simpatia. A defesa tentou pintar a situação como um mal-entendido durante o interrogatório. Não é possível que sua família simplesmente tenha julgado mal a situação? Eles enviaram mensagens dizendo que a estavam deixando e embarcando. Isso não é julgar mal. Isso é escolher. Ele tentou mais ângulos. Eu fechei cada um deles. Minha mãe subiu ao banco das testemunhas em sua defesa e eu a observei atuar, enxugando os olhos com um lenço, com a voz trêmula. Eu nunca quis que isso acontecesse. Pensamos que Isabela ficaria bem. Não percebemos que ela ficaria tão chateada. No momento em que entendemos, era tarde demais. O promotor se levantou para o interrogatório. Senhora Monteiro, a senhora enviou uma mensagem dizendo: não nos faça sentir culpados. Ela precisa aprender uma lição. Que lição uma criança de 8 anos deveria aprender ao ser abandonada? Minha mãe gaguejou. Eu só quis dizer que ela precisava ser independente. Abandonando-a em um dos aeroportos mais movimentados do país? Não a abandonamos. A deixamos onde havia segurança. O promotor exibiu as mensagens na tela. A senhora escreveu: venha buscá-la, estamos embarcando agora. A senhora deu à senhora Mamanda minutos para chegar a um aeroporto distante. Isso soa como abandono. Minha mãe não tinha uma boa resposta. Ela tentou alegar que pensava que eu estava mais perto, mas a linha do tempo não funcionava. O promotor continuou. A senhora Amanda lhes deu R$ 15.000 para as despesas de Isabela. Por que a senhora comprou a passagem dela na classe econômica enquanto voavam na primeira classe? Queríamos ficar confortáveis, minha mãe disse, e então percebeu como isso soava. Quer dizer, temos problemas nas costas, precisávamos de espaço extra. A senhora considerou fazer um upgrade no bilhete de Isabela? A primeira classe era cara. Quão cara? O promotor sabia. Cerca de R$ 4.000 cada. Então, com 15.000, a senhora poderia ter comprado até a primeira classe de Isabela, correto? O rosto da minha mãe ficou vermelho. Eu suponho, mas precisávamos de dinheiro para outras coisas. Que coisas? Upgrades de hotel, jantares agradáveis, atividades. Então, a senhora usou o dinheiro dado para as despesas de Isabela para fazer upgrades em suas próprias acomodações? O promotor deixou isso ser assimilado. Meu pai testemunhou em seguida, tentando dignidade e razão. Amamos nossa neta. Terrível mal-entendido. Nunca tivemos a intenção de machucar. Mas sob o interrogatório, ele não conseguia explicar o embarque naquele avião. Quando sua neta estava chorando, por que o senhor não se sentou com ela? Porque tínhamos pago a primeira classe, ele disse como se isso explicasse tudo. Então, o seu conforto era mais importante do que a segurança de uma criança de 8 anos? Não é isso que estou dizendo. Então, o que o senhor está dizendo? Sem resposta. Patrícia e Juliana testemunharam brevemente, alegando que pensaram que meus pais cuidariam disso. Eu não sabia que eles a deixariam. Mas a senhora embarcou no avião, viu Isabela chorando e embarcou mesmo assim. Pensei que mamãe e papai ficariam. Desculpa esfarrapada. O julgamento durou dias. O júri deliberou por menos de 2 horas antes de retornar com veredictos de culpado. Minha mãe soluçou enquanto o juiz os lia. Meu pai ficou impassível, mas com as mãos tremendo. A sentença veio semanas depois. A promotoria defendeu as penalidades máximas, enfatizando o trauma. A defesa implorou por clemência, apontando a idade e os registros limpos.
O juiz ouviu e então proferiu a decisão. O que os réus fizeram é repreensível. Pegaram dinheiro, compraram acomodações inadequadas, abandonaram a criança quando foi inconveniente. No entanto, reconheço que são réus primários. Portanto, sentencio Margarida e Thomas Monteiro à liberdade condicional, prestação de serviços comunitários, aulas obrigatórias de paternidade, maternidade e multas. Patrícia Buarque, Juliana Costa e seus cônjuges recebem liberdade condicional, serviços comunitários e multas. Minha mãe desabou em alívio. Sem prisão, apenas condicional. Serviços, dinheiro. Uma parte de mim ficou desapontada, mas Mônica sussurrou. Casos cíveis em seguida. É aí que realmente os faremos pagar. O juiz continuou. Além disso, todos os réus estão proibidos de entrar em contato com um menor. Ordem de proteção permanente. Isso era algo. Eles não podiam ver ou contatar Isabela. E quando ela tivesse idade suficiente para decidir, seria adulta. Enquanto saíamos, minha mãe gritou atrás de mim. Amanda, por favor, não podemos conversar? Eu não me virei. Tínhamos terminado. O caso cível foi agendado para mais tarde. Mais simples que o criminal, apenas sobre dinheiro. Mônica preparou tudo. Direto ao ponto. A senhora deu o dinheiro para um propósito específico. Eles falharam em cumpri-lo e recusaram a devolução. O juiz verá isso claramente. Eu esperava que ela estivesse certa. Eu queria aquele dinheiro de volta. Queria levar Isabela para Disney sozinha. Chegou o dia da audiência. Um tribunal pequeno, menos formal. Minha família parecia exausta. Os julgamentos haviam cobrado seu preço. Minha mãe havia perdido peso. Meu pai parecia mais velho. Uma parte de mim sentiu pena, uma parte muito pequena. O resto se lembrava de Isabela chorando. O juiz chamou a ordem e me pediu para apresentar o caso primeiro. Mantive a simplicidade. Meritíssimo, eu dei aos meus pais 15 mil reais para as despesas de viagem da minha filha. Eles deveriam cuidar dela, levá-la a Disney, garantir que ela tivesse tudo. Em vez disso, compraram um bilhete de qualidade inferior e a abandonaram. Eles se recusaram a devolver qualquer dinheiro. O juiz se virou para meus pais. Preciso dessa informação? O advogado dele se levantou. Meritíssimo, meus clientes usaram parte do dinheiro para o planejamento da viagem e compraram a passagem aérea. Eles prestaram serviços de boa-fé. Quanto custou a passagem? R$180. E os R$2.820 restantes foram usados para planejamento de viagem, upgrades de hotel, acomodações. O juiz pareceu cético. Isso foi para a criança? O advogado hesitou. Para a família em geral. Então, eles usaram dinheiro dado para as despesas da criança em seu próprio conforto? Meritíssimo, a viagem não aconteceu devido ao comportamento da criança. O advogado tentou. Grande erro. O rosto do juiz endureceu. Advogado, o senhor está argumentando que uma criança de 8 anos é responsável por ter sido abandonada? Não, meritíssimo. Apenas já ouvi o suficiente. Senhora Amanda Monteiro, a senhora tem comprovantes mostrando que forneceu esse dinheiro? Mônica entregou o extrato bancário e as mensagens de texto mostrando o que aconteceu. Mostrei meu celular. O juiz leu atentamente, a carranca se aprofundando. Senhora Margarida e senhor Thomas, os senhores escreveram. Venha buscá-la, estamos embarcando. E, não nos faça sentir culpados. Que lição foi essa? Minha mãe tentou falar, mas nada saiu. Meu pai disse, achamos que ela precisava aprender independência. Com a voz trêmula. O juiz falou ríspido. Ele se virou. Senhora Amanda? Quais danos a senhora está buscando? Mônica respondeu. Devolução total dos 15 mil reais, mais as custas judiciais, mais os custos de terapia até o momento. Totalizando cerca de 25 mil reais. O advogado dos meus pais se levantou. Meritíssimo, isso é excessivo. A criança está bem. A criança está em terapia porque seus clientes a traumatizaram. Mônica rebateu. Custos reais que a senhora Amanda incorreu diretamente devido às ações deles. O juiz assentiu. Já viu o suficiente. Sentença a favor da autora. Os réus são solidariamente responsáveis pelo pagamento de 25 mil reais, pagáveis em até 30 dias. Caso encerrado. Ele bateu o martelo.
Minha mãe irrompeu em lágrimas. Meu pai parecia furioso. Senti uma satisfação sombria. Eles pagariam cada centavo. Ao sairmos, meu pai tentou mais uma vez. Amanda, isso é ridículo. Somos família. Eu parei, encarei-o. Não, pai, família não faz o que vocês fizeram. Vocês deixaram de ser família quando deixaram Isa chorando naquele aeroporto. Ela está bem, ele insistiu. Pare de ser dramática, aquela palavra, dramática, usada na vida inteira para desqualificar meus sentimentos. Acabou, eu disse simplesmente. Não entre em contato comigo. Comunique-se através de advogados, se necessário. Mas terminamos. Eu me afastei sem olhar para trás. Mônica ao meu lado. Isso correu bem. Eles têm 30 dias ou penhoramos os salários. Eles vão pagar? Vão pagar. Ninguém quer penhora de salário. É muito vergonhoso. Ela estava certa. Menos de um mês depois, chegou um cheque de R$25 mil. Sem nota, sem desculpas, apenas o cheque. Depositei-o imediatamente e comecei a planejar. Eu e Isa iríamos para Disney World. Apenas nós. Naquela noite, sentei Isabela ao meu lado. Ela estava melhorando na terapia. Os pesadelos estavam menos frequentes. Doutora Sandra disse que o progresso era bom. Bebê, lembra como a vovó e o vovô deveriam levar você para a Disney? Ela assentiu cautelosamente. Bem, eles tiveram que devolver todo o dinheiro que tiraram de nós, e eu tenho uma ideia do que fazer com ele. Os olhos dela se arregalaram. O quê? O que você acha de ir para a Disney? Só você e eu. Vamos voar de primeira classe, ficar no melhor hotel, passar uma semana fazendo tudo o que você queria. Observei atentamente, pronta para recuar se fosse demais. Mas, em vez de medo, vi excitação. Sério? Só nós? Só nós. E desta vez eu prometo que ninguém vai deixar você para trás. Ela me abraçou. Podemos realmente pagar por isso? O fato de minha filha de 8 anos se preocupar com dinheiro partiu meu coração. Podemos, com certeza. Este dinheiro era para sua viagem de qualquer forma. Planejar a viagem se tornou nosso projeto. Passamos as noites olhando sites da Disney, escolhendo parques para visitar, fazendo listas de personagens e brinquedos. Isa circulava fotos em folhetos, fazia cronogramas detalhados. Eu a observei se transformar de uma criança assustada e retraída de volta para alguém que podia sentir excitação. Esta viagem era mais do que a Disney. Era recuperar o que foi roubado. Reservei o Grand Atlantic Resort, um dos melhores hotéis da Disney. Voos de primeira classe nas 2 viagens, refeições com personagens, tudo o que eu queria para ela originalmente. O custo cobriu a maior parte do dinheiro da indenização. À medida que a partida se aproximava, notei Isabela ficando ansiosa. Não animada, ansiosa, genuinamente nervosa. O que está errado, bebê? Ela mordeu o lábio. E se algo der errado? Eu a puxei para o meu colo. Nada vai dar errado. Eles não podem nos parar. Eles não estão autorizados a nos contatar, lembra? E mesmo que tentassem, eu não deixaria. Você e eu estamos fazendo isso juntas. Promessa. Eu prometo. Você é minha prioridade. Nem eles, nem ninguém. Você. Isso a tranquilizou. Na noite anterior à partida, ajudei a arrumar a mala dela. Ela dobrou cuidadosamente os novos vestidos de princesa que havíamos comprado. Mamãe, obrigada por sempre me escolher, ela disse baixinho. Essas palavras me atingiram com força. Sempre, bebê. Eu sempre vou escolher você. Toda vez. Ela me abraçou forte e eu me senti grata. Apesar de tudo, ela ainda confiava em mim. Minha família tentou quebrar essa confiança, mas estávamos nos curando. Na manhã seguinte, fomos para o aeroporto. Eu estaria mentindo se dissesse que também não estava nervosa. A última vez no aeroporto tinha sido o pior dia de nossas vidas. Mas isso era diferente. Estávamos juntas desde o início. Fizemos o check-in no balcão da primeira classe, pegamos nossos cartões de embarque com os nomes lado a lado. Amanda Monteiro e Isabela Monteiro. Assentos juntos. Primeira classe, como ela merecia. Passando pela segurança, segurei a mão de Isa e expliquei cada passo. Vamos ficar juntas. Você não vai a lugar nenhum sem mim. Ela assentiu, apertando minha mão.
No portão, mostrei os cartões de embarque novamente. Veja, mesmo avião, sentadas lado a lado. E se eles nos separarem? Ela perguntou preocupada. Ajoelhei-me. Não vão, e mesmo que alguém tentasse. O que não vão, eu faria um escândalo que o aeroporto inteiro ouviria. Você não vai a lugar nenhum sem mim, entendeu? Isso rendeu um pequeno sorriso. Entendi. Quando chamaram o embarque da primeira classe, os olhos de Isabela se arregalaram enquanto caminhávamos na frente de todos. A aeromoça nos cumprimentou calorosamente. Bem-vindas! Primeira vez voando na primeira classe, querida. Isa assentiu timidamente. Bem, você terá uma surpresa. Biscoitos, suco, filmes na sua própria tela. Os assentos eram enormes, mais espaço para as pernas do que Isa sabia o que fazer. Ela apertou todos os botões, ajustando o encosto, o apoio para os pés, a luz. Isso é incrível, ela sussurrou. Senti lágrimas. Essa deveria ter sido a experiência dela originalmente. Enquanto o avião decolava, Isa pressionou o rosto contra a janela, observando o chão se afastar. Mamãe, olha, tudo está ficando tão pequeno. Apertei a mão dela, sentindo um peso se levantar. Estávamos fazendo isso, recuperando o que foi tirado. As aeromoças nos mimaram. Biscoitos quentes, frutas frescas, refrigerantes sofisticados em copos de verdade. Isa tentou manter a compostura, mas eu vi o espanto em cada luxo. Aterrissamos em Orlando no início da tarde. O sol da Flórida parecia um abraço quente. Nosso carro alugado estava esperando. A viagem até o hotel levou algum tempo com o rosto de Isa colado na janela, observando as palmeiras e as cores. O Grand Atlântico Resort era espetacular. Edifício em estilo vitoriano, elegante e mágico, exatamente o que eu queria. O mensageiro levou a bagagem enquanto fazíamos o check-in. Isa ficou de boca aberta no saguão, com lustres de cristal e piano ao vivo. Isso é de verdade? Ela sussurrou. É de verdade. Isso é tudo para nós. Nosso quarto era, na verdade, uma suíte com um quarto separado para Isabela, sala de estar e varanda com vista para o Magic Kingdom. Era possível ver o castelo da Cinderela à distância, iluminado contra o céu noturno. Mamãe? Isa respirou parada na varanda. Eu consigo ver o castelo daqui. Eu sei. Incrível, não é? Ela se virou e me abraçou forte. Este é o melhor dia de todos. Obrigada por me trazer. Obrigada por não me deixar. As palavras dela me lembraram por que estávamos ali. Não apenas pela Disney, mas para provar que ela era valorizada, querida e amada. Passamos aquela noite explorando o hotel, jantando, andando de monotrilho apenas por diversão. Isa estava exausta na hora de dormir, mas exausta de felicidade. Enquanto aninhava, ela olhou para cima com os olhos sérios. Mamãe, isso é melhor do que se eles tivessem me trazido. Como assim? Porque com eles eu me sentiria um fardo, como se estivesse no caminho. Mas com você, eu nunca me sinto assim. Eu me sinto querida. Meu coração se partiu e se curou simultaneamente. Você é querida, Isabela. Você é a pessoa mais importante do meu mundo. Nunca se esqueça disso. Não vou. E mamãe, estou feliz que sejamos só nós. Mesmo que nada de ruim tivesse acontecido, acho que me divertiria mais só com você. Vindo de Isa, esse foi o maior elogio. E a verdade é que eu concordei. Aquela semana era só nossa. Sem dinâmicas complicadas, sem tentar agradar a todos, apenas mãe e filha construindo nossas próprias tradições. Na manhã seguinte, acordamos cedo para o primeiro dia completo no Magic Kingdom. Isa tinha escolhido a roupa na noite anterior, um vestido de princesa especial. Ela girou no espelho, os brilhos refletindo a luz. Eu pareço uma princesa de verdade, ela disse com admiração. Você é uma princesa de verdade, minha princesa. Tomamos café da manhã no hotel e depois pegamos o monotrilho para o parque. Caminhando pela Main Street com o castelo à frente, observei o rosto de Isabela se iluminar com pura alegria. Era assim que a infância deveria ser. Maravilha, excitação, segurança, sem medo, sem abandono, apenas magia e possibilidade. Nós fomos em todos os brinquedos que ela quis, conhecemos todos os personagens, comemos doces demais.
Tirei centenas de fotos do rosto sorridente dela. No meio da tarde, sentada em um banco tomando sorvete, Isa disse: "Estou feliz que eles não vieram. Estou feliz que sejamos só nós." Eu a puxei para perto. "Eu também, bebê. Esta é a nossa viagem, nossas memórias. Passamos a semana em um borrão de felicidade. Todos os parques, refeições com personagens, noites assistindo a fogos de artifício." Isa se transformou diante dos meus olhos, tornando-se mais confiante a cada dia. A garotinha assustada, deixada no aeroporto, estava sendo substituída por alguém que sabia que era valorizada. Na última noite, assistindo aos fogos de artifício sobre o castelo, Isa escorregou a mão na minha. "Mamãe, esta foi a melhor semana da minha vida inteira." "A minha também, meu amor." E eu falei sério. Aquela semana tinha sido mais do que a Disney. Era sobre mostrar a Isa que ela importava. Ela merecia coisas boas. Nem todos a abandonariam. O voo para casa foi agridoce. Ambas exaustas, mas felizes, carregadas de lembrancinhas e memórias. Isa adormeceu antes da decolagem, a cabeça no meu ombro. Olhei para o rosto pacífico dela e senti uma gratidão avassaladora. Nós havíamos conseguido, sobrevivido ao que minha família fez e saído mais fortes. Quando aterrissamos em casa, Renata nos buscou com a filha. As meninas se abraçaram como se estivessem separadas há anos. "Como foi?" Renata perguntou, carregando a bagagem. "Perfeito." Eu disse, simplesmente. "Exatamente o que precisávamos." Renata apertou minha mão, entendendo. "Que bom. Vocês duas merecem isso." Enquanto dirigíamos, Isa tagarelava com a amiga sobre os brinquedos e os personagens. O entusiasmo era contagiante. Mais tarde naquela noite, depois de desfazermos as malas e Isa estar na cama, fiz algo que vinha planejando. Publiquei fotos no Facebook em uma conta nova que minha família não conhecia. Assentos de primeira classe com Isabela sorrindo. Isa abraçando o Mickey na frente do castelo. Nós duas na varanda do hotel com o castelo ao fundo. A legenda era simples. "Às vezes, a melhor família é aquela que você escolhe." Obrigada a todos que nos apoiaram. Marquei Renata e alguns amigos que estiveram lá. Em 1 hora, as fotos foram compartilhadas e comentadas. "Que bom que você conseguiu sua viagem à Disney. Vocês duas merecem toda a felicidade." Não mencionei meus pais ou o que eles fizeram. Todos que importavam já sabiam. Na manhã seguinte, Renata ligou. "Amanda, você viu o Facebook da sua mãe?" "Não, não a sigo mais." Renata hesitou. Ela publicou sobre pessoas que ostentam férias para ferir a família. E Patrícia comentou algo desagradável sobre pessoas que nunca deixam as coisas para lá. Senti um lampejo de raiva. Então, deixei para lá. Que postem o que quiserem. Isso não muda nada. Tivemos um tempo incrível. Eles não podem tirar isso. Você está certa. Só queria que você soubesse. Obrigada. Mas eu não deixaria a amargura deles arruinar nossa felicidade. Nas semanas seguintes, a vida se estabeleceu em um novo normal. As sessões de terapia de Isa foram reduzidas para 1 vez por semana, um sinal de progresso. Ela estava se saindo melhor na escola, fazendo amigos mais facilmente, participando mais. A professora dela me chamou de lado. "Não sei o que aconteceu durante a sua viagem, mas Isa parece uma criança completamente diferente. Mais engajada, confiante, maravilhoso de ver." "Tivemos uma viagem muito boa," eu disse a ela. "Às vezes é só o que é preciso." A doutora Sandra também notou. Esta viagem à Disney foi incrivelmente curativa. Criar memórias positivas para substituir as traumáticas foi brilhante. Eu só queria que ela fosse feliz. Missão cumprida. Também percebi que eu estava diferente, mais leve, de alguma forma. Por anos tentei agradar minha família, tentando me encaixar, tentando fazê-los ver o valor de Isabela. Agora que os havíamos cortado, eu não carregava esse peso. Eu podia ser apenas a mãe de Isa, sem me preocupar com críticas ou comparações. Foi libertador de uma maneira que eu não esperava. Poucas semanas depois de voltar, recebi uma ligação de um número desconhecido. Geralmente eu não atendia, mas algo me fez atender. "Senhora Monteiro, aqui é a detetive Moraes da Polícia de Orlando. Queria atualizá-la sobre o quê?" "Os termos da liberdade condicional para sua família exigem aulas de paternidade, maternidade e aconselhamento."
Eles concluíram os requisitos. A liberdade condicional está em andamento, mas eles estão em conformidade com as ordens judiciais. Ok? Eu também queria que a senhora soubesse que a ordem de proteção permanece em vigor. Bom, não os quero perto dela. Entendido. Apenas a mantendo informada. Se eles violarem a ordem de alguma forma, entre em contato conosco imediatamente. Depois de desligar, fiquei pensando. Minha família estava tendo aulas, fazendo aconselhamento, cumprindo formalidades, mas duvidava que tivessem aprendido alguma coisa. Pessoas como eles não mudavam porque um juiz lhes dizia para mudar. O tempo passou. Semanas se tornaram meses. Isa continuou prosperando. Nos estabelecemos em rotinas, escola, terapia, trabalho, fins de semana juntas. Juntei-me a um grupo de apoio para pais lidando com afastamento familiar, o que ajudou mais do que o esperado. Ouvir outras histórias me lembrava que cortar laços com a família tóxica, mesmo os pais, era às vezes a escolha mais saudável. Eu não era uma filha ruim. Eu era uma boa mãe protegendo sua filha. A primavera chegou. O aniversário de 9 anos de Isa se aproximava. No ano passado, o aniversário de 8 anos foi ofuscado pelo incidente do aeroporto. Este ano, eu estava determinada a torná-lo especial. O que você quer fazer? Perguntei. Podemos fazer uma festa só com meus amigos de verdade? A frase amigos de verdade me dizia tudo. Ela estava aprendendo a distinguir entre pessoas que se importavam genuinamente e pessoas que fingiam. Absolutamente. Quem você quer convidar? Ela fez uma lista. Crianças da escola, a filha da Renata, Sofia, alguns vizinhos, nenhum membro da família. Planejamos tudo juntas. Uma festa com tema de arte, já que Isa adorava pintar. Montamos cavaletes no quintal. Compramos materiais, planejamos uma tarde de criatividade seguida de bolo e pizza. A festa foi um sucesso. Isa riu e brincou, parecendo genuinamente feliz, cercada por pessoas que a celebravam por quem ela era. Observando-a soprar as velas, senti-me grata. Havíamos chegado longe, desde a garotinha assustada no aeroporto. À medida que a primavera virava verão, nos estabelecemos em um ritmo confortável. Isa entrou para uma aula de arte, fez mais amigos, até começou a dormir na casa de Renata ocasionalmente. Um grande marco, considerando o trauma de abandono dela. Cada pernoite era cuidadosamente planejado, mas ela estava pronta, crescendo confiante em sua segurança. Em uma tarde de sábado, algo aconteceu que se tornaria a confirmação final de que havíamos feito a escolha certa. Eu estava no supermercado com Isabela. Estávamos na seção de frutas, escolhendo maçãs, quando eu a vi. Minha mãe, a 2 corredores de distância, com Patrícia, os carrinhos cheios de compras. Por um momento, nossos olhos se encontraram em lados opostos da loja. Eu congelei, sem saber o que fazer. Ir embora? Ficar? Antes que eu pudesse decidir, Isa puxou minha manga. Mãe, e essas maçãs? Essas parecem perfeitas, bebê, eu disse, tentando manter a voz normal. Mas Isa seguiu meu olhar e as viu também. Vi o corpo dela ficar tenso, o medo atravessar o rosto. Está tudo bem, sussurrei. Eles não podem se aproximar de nós. O juiz disse isso. Minha mãe e Patrícia estavam tendo uma conversa intensa e sussurrada, olhando em nossa direção. Eu esperava que elas fossem embora, evitassem o constrangimento. Em vez disso, elas começaram a caminhar em direção à nossa sessão. Meu instinto protetor entrou em ação. Movi-me ligeiramente para a frente de Isabela, posicionando-me entre ela e elas. Elas pararam a cerca de 3 metros de distância. O suficiente para tecnicamente não violar a ordem. Minha mãe abriu a boca, mas eu a cortei. Não, vocês não têm permissão para nos contatar. Estamos apenas fazendo compras. Este é um lugar público, minha mãe disse, a voz fria. Então comprem em outro lugar. A ordem de proteção diz sem contato. Isso inclui se aproximar de nós em público. Patrícia bufou. Você está sendo ridícula. Temos tanto direito de estar aqui quanto você. Ela estava legalmente certa, mas isso parecia uma violação de qualquer maneira. Eu podia sentir Isa pressionada contra minhas costas, a mão apertando a barra da minha camisa. Ela estava assustada. Essas pessoas que deveriam amá-la
a haviam deixado com medo. Os olhos da minha mãe se fixaram em Isabela e eu vi algo cruzar seu rosto. Não arrependimento ou amor, mas aborrecimento. Como se Isa fosse um inconveniente com o qual ela preferia não lidar, porque aparentemente ainda éramos. Então, ela se virou para Patrícia e disse alto o suficiente para eu ouvir claramente. Algumas pessoas guardam rancor para sempre. É exaustivo. A crueldade casual daquilo me tirou o fôlego. Nenhum reconhecimento do que haviam feito. Nenhum remorso. Apenas desqualificando nossa dor como rancor, como se estivéssemos sendo mesquinhas por nada. Senti algo dentro de mim endurecer em aço. Era isso que elas eram, quem sempre foram. Vamos, Isabela, eu disse, abandonando nosso carrinho semi-abastecido. Eu não ficaria ali deixando-as fingir que eram vítimas. Enquanto nos afastávamos, ouvi Patrícia dizer, dramática como sempre. Eu não respondi, não lhes dei a satisfação, mas senti Isa tremendo contra mim enquanto corríamos para o carro no estacionamento. Ajoelhei-me até a altura dela. Você está bem, meu amor? Os olhos de Isa estavam cheios de lágrimas. Por que a vovó nem olhou para mim? Por que ela agiu daquele jeito? E lá estava, a pergunta que eu estava temendo. Como você explica a uma criança que a própria avó não se importa o suficiente para sequer reconhecer a existência dela? Porque, bebê, algumas pessoas estão tão focadas em estar certas que esquecem como ser gentis. E isso é problema delas, não seu. Mas eu não fiz nada de errado, disse Isa, a voz embargada. Eu sei que você não fez. Você não fez uma única coisa errada. Elas são as únicas que fizeram escolhas ruins e agora estão com raiva. Isso não é culpa sua. Ela assentiu, mas eu podia ver que aquilo a tinha abalado. O progresso de terapia que havíamos feito. A confiança que ela estava construindo. Pareceu frágil novamente. Naquela noite, liguei para a doutora Sandra e agendei uma sessão. O encontro reabriu feridas que eu pensei estarem curadas. Durante a terapia, Isa ficou quieta no início. Então, ela disse algo que me dilacerou. Se a vovó me amasse, ela pelo menos teria sorrido para mim, certo? A doutora Sandra olhou para mim e depois de volta para Isabela. Isa, às vezes os adultos fazem escolhas que não têm nada a ver com as crianças em suas vidas. As escolhas da sua avó falam sobre ela, não sobre você. Mas ela olhou para mim como se eu não estivesse lá. Eu sei, meu amor, e isso deve ter doído muito. Isa assentiu, as lágrimas escorrendo. Doeu. Ainda dói. Após a sessão, a doutora Sandra me chamou de lado. Esse encontro foi um revés, mas vamos superá-lo. O importante é que a senhora continue reforçando que o comportamento delas não é sobre o valor dela. Eu tento, mas como a protejo de esbarrar neles? Vivemos na mesma área. A senhora não pode controlar encontros aleatórios, mas pode controlar como responde. A senhora fez bem em mantê-la segura e sair de lá. Apenas continue fazendo isso. Nas semanas seguintes, Isa parecia mais retraída novamente. O encontro no supermercado a lembrou de que sua família não a queria, e essa dor era nova. Eu tentei de tudo para animá-la. Materiais de arte extras, noites de cinema, passeios a lugares favoritos. Nada parecia alcançá-la completamente. Então, em uma noite, enquanto preparávamos o jantar juntas, Isa perguntou: Mãe, por que você acha que eles não me amam? Eu larguei a colher e dei-lhe total atenção. Ah, bebê, eu acho que eles provavelmente te amam do jeito limitado deles, mas eles se amam mais. Eles amam ser confortáveis e estar certos mais do que amam aparecer para você. Esse é um tipo de amor triste, Isa observou. A sabedoria em sua voz jovem partiu meu coração. E é por isso que não precisamos deles em nossas vidas, porque o amor não deve ser triste, deve ser seguro, quente e feliz, como o que nós temos. Ela pensou sobre isso. Eu sou feliz só com a gente, quer dizer. Eu estou triste por eles não me amarem do jeito certo, mas estou feliz por ter você, e você sempre terá a mim, não importa o quê. A vida continuou. Voltamos às rotinas após aquele revés. Escola, terapia, trabalho, fins de semana. A confiança de Isa lentamente se reconstruiu.
O verão chegou, trazendo dias longos e noites quentes. Passávamos as noites na nossa varanda conversando sobre tudo e nada. Uma noite, observando vagalumes no quintal, Isa disse: "Mãe, não penso mais tanto neles." "Não?" "Não, eu costumava pensar neles todos os dias. Me perguntava se sentiam minha falta, se estavam arrependidos, mas agora eu penso mais em nós e em como somos felizes." Isso parecia uma vitória. Não esquecer o que aconteceu, mas não deixar que isso a consumisse. À medida que o verão avançava, fizemos outra viagem, desta vez para a praia. Isa nunca tinha visto o mar, e observá-la brincar nas ondas me encheu de alegria. Construímos castelos de areia, coletamos conchas, passamos as noites no calçadão tomando sorvete, sem resorts sofisticados ou voos de primeira classe desta vez, apenas felicidade simples. "Este é o meu lugar favorito", Isa declarou uma noite, assistindo ao pôr do sol. "Melhor que a Disney?" Eu provoquei. Ela pensou seriamente. "Diferente e bom. A Disney foi mágica, mas aqui é paz." Eu entendi exatamente o que ela queria dizer. Uma tarde, durante a viagem à praia, Isa perguntou: "Você acha que eles pensam em mim alguma vez?" Escolhi as palavras com cuidado. "Eu acho que provavelmente sim, mas acho que eles pensam principalmente em como se sentem injustiçados, não em como te machucaram. Isso é triste." "É triste. Mas, bebê, você não pode fazer as pessoas se importarem do jeito certo. Você só pode decidir quanto espaço elas terão na sua vida." "Eles não têm nenhum espaço na minha vida", Isa disse firmemente. "Bom, porque você merece pessoas que aparecem por você, não pessoas que você tem que implorar para se importar." Ela assentiu, satisfeita com a resposta. Passamos o resto do verão em uma rotina pacífica. Viagens à praia, aulas de arte para Isa, tardes preguiçosas lendo na varanda. À medida que o outono se aproximava e um novo ano letivo começava, refleti sobre a jornada em que estávamos. Pouco mais de um ano desde o incidente do aeroporto, um ano de cura, crescimento e construção de uma vida em nossos termos. Isa estava prosperando. Ela havia entrado na lista de honra no ano passado, tinha um grupo sólido de amigos. Sua arte estava em exposição no corredor da escola. Era isso que importava. Não vingança, nem mesmo justiça, mas construir uma vida tão cheia de amor que a ausência deles não deixasse um vazio. Uma noite, estávamos fazendo o jantar quando Isa disse algo que mostrava o quão longe havíamos chegado. "Mãe, sabe o que é estranho?" "O que, bebê?" Eu costumava ter medo de não ser boa o suficiente para eles. Mas agora eu sei que eles não eram bons o suficiente para nós. A clareza em sua declaração era linda. É exatamente isso, e levei muito tempo para aprender essa lição. "Que bom que você aprendeu mais jovem", ela disse simplesmente. Nós aprendemos juntas. Enquanto jantávamos juntas, Toby, o cachorro que havíamos adotado, implorava por restos de comida debaixo da mesa. Senti uma paz avassaladora. Nós havíamos sobrevivido ao que minha família fez conosco. Mais do que sobreviver. Nós havíamos prosperado. À medida que o aniversário de 9 anos de Isa se aproximava, eu queria marcar a ocasião adequadamente. No ano passado, o aniversário de 8 anos havia sido tranquilo, ainda nos recuperando do trauma. Este ano seria diferente. "O que você quer de aniversário?" Perguntei uma noite. Isa pensou cuidadosamente. "Podemos voltar para a Disney, só por um fim de semana?" O pedido me surpreendeu. "Sério? Você quer voltar?" Ela assentiu com entusiasmo. "Eu quero fazer mais memórias felizes lá. E quero ir de novo na Space Mountain. Eu estava com muito medo da última vez, mas acho que estou pronta agora." O fato de ela querer enfrentar o medo que teve mostrava um crescimento notável. "Então, é isso que vamos fazer. Disney World para o seu aniversário de 9 anos. O rosto dela se iluminou de uma forma que fez valer a pena cada luta. Planejamos uma viagem mais curta desta vez. Um fim de semana prolongado, em vez de uma semana inteira. O mesmo hotel, no entanto, o Grand Atlântico. Isa insistiu. "É o nosso lugar especial", ela explicou. Eu entendi. Aquele hotel representava nossa cura, nossa recuperação do que foi roubado. Reservar a viagem parecia diferente desta vez, não desesperado ou desafiador, apenas alegre. Voamos na quinta-feira antes do fim de semana de aniversário dela. Isa estava animada, mas não ansiosa como da última vez.
Ela havia aprendido que aeroportos não eram perigosos quando estava com alguém que realmente se importava com ela. Na segurança, ela caminhou confiante, sem pânico, sem medo, crescimento. Nossa suíte no Grande Atlântico parecia um retorno para casa. Isa correu para a varanda imediatamente. Olha, mãe, o castelo ainda está lá. Ele sempre estará lá, bebê. Passamos aquela noite explorando, jantando, absorvendo a magia, mas desta vez parecia mais leve, menos sobre provar algo, mais sobre apenas desfrutar. Sexta-feira de manhã, o aniversário real de Isabela, começamos no Magic Kingdom. Eu havia organizado um café da manhã surpresa com personagens, e ver o rosto dela se iluminar quando todas as princesas cantaram "Parabéns para você, foi perfeito. Este é o melhor aniversário de todos", ela sussurrou. E acabamos de começar, eu disse. Fomos em todos os brinquedos que ela quis, comemos doces demais, rimos até doer a barriga. Em um momento, sentadas em um banco descansando, Isa disse: "Mãe, lembra quando eu estava com medo da Space Mountain da última vez?" "Eu lembro. Estou pronta agora. Podemos ir?" Esperamos na fila juntas, Isa pulando de antecipação em vez de medo. Ao embarcarmos no brinquedo, ela apertou minha mão. Sempre juntas, o brinquedo foi emocionante e rápido. E quando saímos, Isa estava radiante. "Eu consegui. Eu não estava com medo. Estou muito orgulhosa de você. Eu estou orgulhosa de mim também." Naquela noite, assistimos aos fogos de artifício da nossa varanda, em vez de no parque. Mais íntimo, só nós. Enquanto as cores explodiam acima, Isa se apoiou em mim. "Obrigada pelo melhor aniversário. Obrigada por ser a melhor filha. Mãe, você acha que o ano que vem será ainda melhor?" "Eu acho que todos os anos vão continuar melhorando, porque estamos construindo algo bom juntas." Ela assentiu, satisfeita. O resto do fim de semana foi um borrão de felicidade. Mais brinquedos, mais personagens, mais memórias. No voo de volta para casa no domingo, Isa estava quieta, mas contente. "No que você está pensando?" perguntei. "Apenas que eu sou muito sortuda. Eu sei que o que aconteceu foi ruim, mas tudo depois tem sido muito bom. Isso faz sentido?" "Sentido perfeito. Às vezes, as piores coisas levam às melhores coisas de maneiras inesperadas. Tipo como o fato de eles serem maus nos deixou mais próximas." Exatamente assim. De volta para casa, a vida continuou seu ritmo confortável. A escola começou. Isa se juntou a mais atividades, fez mais amigos. A confiança dela estava inabalável agora. A doutora Sandra sugeriu que poderíamos parar com a terapia regular, passar para uma base de conforme necessário. Isabela fez o trabalho. Ela processou o trauma e desenvolveu mecanismos saudáveis de enfrentamento. Ela sabe que pode voltar se precisar, mas acho que está pronta para ser apenas criança agora. Pareceu um marco. Nós havíamos conseguido. Nós havíamos curado. Poucas semanas depois da viagem de aniversário, recebi uma carta pelo correio do advogado do meu pai. Meu estômago embrulhou antes mesmo de abri-la. O que é agora? Mas dentro havia algo inesperado, um documento legal encerrando a liberdade condicional precocemente por bom comportamento. Minha família havia completado todos os requisitos, pago todas as multas, feito todos os serviços. Eles estavam livres da supervisão judicial. Olhei para o papel processando. Uma parte de mim esperava sentir algo. Raiva, medo, justificação, mas não senti nada. Apenas um reconhecimento distante da informação. O fim da liberdade condicional deles não mudava nada para nós. A ordem de proteção ainda estava em vigor até Isa completar 18 anos. E mesmo depois disso, eu duvidava que tentariam contato. Aquele encontro no supermercado havia me mostrado tudo o que eu precisava saber. Eles não estavam arrependidos. Eles estavam incomodados. Arquivei a carta com outros documentos legais e segui com meu dia. Naquela noite, mencionei isso a Isa casualmente. Recebi uma carta hoje. A vovó e o vovô terminaram a liberdade condicional. Ela olhou para cima da lição de casa. Ok, isso muda alguma coisa? Não. Eles ainda não podem nos contatar, e mesmo que pudessem, não queremos que o façam, certo? Certo. Eles tiveram a chance deles.
A clareza e a paz em sua resposta mostraram o quão longe ela havia chegado. Sem mais perguntas sobre se a amavam, sem mais esperança de que mudariam, apenas aceitação de quem eram e a escolha de seguir em frente sem eles. À medida que o outono se aprofundava em inverno, começamos a planejar os feriados. Os últimos anos foram passados com a família de Renata, o que era adorável. Este ano, perguntei a Isa o que ela queria. Podemos fazer nossas próprias tradições, só nós? Tipo o quê? Tipo escolhermos a árvore juntas, fazermos biscoitos, assistirmos a filmes de Natal o dia todo. Coisa nossa. O desejo de criar algo unicamente nosso me tocou. Eu amo essa ideia. Passamos dezembro construindo nossas próprias tradições. Decorar a árvore se tornou um evento com chocolate quente e música. A preparação de biscoitos se transformou em uma competição pelo design mais criativo. O Natal foi só nosso. Pijamas, presentes e risadas. Sem estresse, sem pisar em ovos, sem tentar agradar a ninguém. Apenas pura alegria. Depois de abrir os presentes, Isa disse algo que resumiu tudo perfeitamente. Mãe, lembra como eu costumava pensar que família tinha que ser pessoas relacionadas a você? Eu lembro. Eu não penso mais assim. Família são pessoas que fazem você se sentir segura, feliz e amada. Como nós e a Renata e a Sofia. Essa é a nossa família. É exatamente isso, bebê. Quando o ano chegou ao fim, refleti sobre a jornada em que estávamos. Daquele dia horrível, no aeroporto, a este momento de paz e felicidade, minha família tentou nos quebrar. Em vez disso, eles nos mostraram que éramos mais fortes do que sabíamos. Eles pretendiam ensinar uma lição a Isa sobre ser independente. Eles estavam certos, só que não a lição que pretendiam. Ela aprendeu que merecia coisa melhor, e eu também. Havíamos passado um ano construindo uma vida tão cheia de amor e propósito que a ausência deles não deixava um vazio. Eles pensaram que deixar Isa no aeroporto a colocaria em seu lugar. Em vez disso, nos libertou a ambas. Na véspera de Ano Novo, eu e Isa sentamos na varanda observando os fogos de artifício dos vizinhos. Qual é a sua resolução? Ela perguntou. Continuar fazendo exatamente o que estamos fazendo. Construir uma vida feliz juntas. Qual é a sua? O mesmo, e talvez melhorar na pintura. Você já é incrível na pintura. Mas eu quero ser ainda melhor, porque a arte me faz feliz. Enquanto a meia-noite se aproximava e os fogos de artifício se intensificavam, eu a puxei para perto. Estou muito orgulhosa de quem você está se tornando, forte, gentil e confiante. Eu aprendi com você. Nós aprendemos uma com a outra. Quando o ano novo começou com uma explosão de cores acima de nós, senti-me completa. Não porque tivéssemos tido vingança ou mesmo justiça, embora ambas tivessem acontecido, mas porque havíamos construído algo bonito das cinzas da traição. Minha família nunca entenderia o que perdeu. E esse era o problema deles, não o nosso. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.